você abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, a partir do verso 1. O tema de hoje à noite é a nova vida em Cristo. E antes de fazermos a leitura do texto, me permita te questionar algo. Você tem convicção de que nasceu de novo? Perceba que a minha pergunta não é se Jesus é capaz de te salvar, ou se aquele que está em Jesus não se perde mais. A pergunta é: você, de fato, já teve um encontro real, transformador, renovador em Cristo Jesus? Se a sua resposta for sim, você precisa responder a segunda pergunta, que é: quais são as evidências práticas, visíveis, na sua vida, que demonstram que você é uma nova criatura? Nós temos vivido um dilema, onde as pessoas estão invertendo o princípio. Há muitos que dizem que são salvos, porque todo aquele que confessa o nome de Jesus é salvo eternamente. Mas o confessa de que forma? O confessa apenas como uma expressão verbal? O confessa apenas como um ditado popular? O confessa apenas como aquele que faz uma reza no automático? A grande pergunta que deveria cercar a nossa mente e dominar os nossos dias deveria ser: quais são as evidências no meu viver diário de que eu nasci de novo? Eu convido você, ao observar Atos 22, evidenciar na vida de Paulo que houve um novo nascimento. E quem sabe, fazendo uma autoavaliação da sua vida, você chegará à conclusão se nasceu de novo ou não. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu, nascido de Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na cidade de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio? Dele cheguei a obter cartas para os seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiros para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno,
a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, fiel e seguidor da lei, e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, e ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado, lave os seus pecados, invocando o meu nome, o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha Estevão, eu estava lá, sendo minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu envio para longe aos gentios. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Oremos ao Senhor. Deus bendito, Pai de toda misericórdia, nós queremos apresentar as nossas vidas diante do Senhor. A Tua palavra nos diz que precisamos examinar o nosso coração, porque o coração do homem é pecaminoso. Ele nos engana, ele nos faz conformar com uma vida medíocre e muitas vezes distante do Senhor. Não permita, Senhor, que o nosso coração pecaminoso nos afaste do Senhor e da Tua palavra. Fala conosco, por misericórdia e amor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, talvez você pense assim: como eu posso evidenciar ou identificar se nasci de novo, se sou um novo homem e uma nova mulher? Com certeza, a vida de Paulo e também a vida de Jonathan Edwards, vai te ajudar a entender como ser um novo homem. Em 5 de outubro de 1703, na colônia inglesa chamada Nova Inglaterra, hoje conhecida como Estados Unidos da América, nasce um filho, único homem de 10, chamado Jonathan Edwards. Esse homem foi para muitos o maior filósofo, teólogo da América do Norte. E ele era filho de pastor, neto de pastor, criado na igreja, mas Jonathan, ele só conheceu a Cristo quando jovem.
eu quero relatar para vocês o que ele disse acerca da sua experiência quando criança, com Deus, quando ainda não era convertido. Abre aspas. Eu tive muita preocupação a respeito da minha alma, desde a infância, mas passei por 2 épocas de vivificação antes da experiência de ser transformado, a qual me trouxe nova disposição e entendimento das coisas espirituais. A primeira vez foi na meninice, antes de entrar para a universidade. Aconteceu durante um avivamento poderoso na igreja em que meu pai pastoreava. Naquele tempo, preocupava-me constantemente com as coisas religiosas e a salvação da minha alma. Era ativo no serviço do reino. Orava secretamente 5 vezes por dia. Eu e os colegas da escola construímos um abrigo numa floresta como esconderijo para a oração. Além disso, eu tinha outros lugares para intercessão escondidos no bosque, aonde ia sozinho e ficava quebrantado em súplicas diante de Deus. Essa criança entendia que era necessário buscar o Senhor e por conta própria, pelo menos 5 vezes ao dia, buscava Deus em oração. Como naquela época não havia o que a gente chamava de 2º grau, ele entra na universidade entre 12 e 13 anos de idade, e então se forma com louvor, mas antes disso ele passa por uma experiência. Ainda na universidade ele sofre uma doença terrível, chamada de pleurisia, que era a infecção dos tecidos que revestem o pulmão, e então Jonathan escreve o seguinte acerca da sua conversão. Abre aspas. Desde aquele tempo, ou melhor, Deus me sacudiu em cima do abismo do inferno. Assim fui levado a buscar a salvação de modo nunca usado antes. Senti o desejo de me separar de todas as coisas deste mundo por causa de Cristo. A busca da salvação tornou-se a preocupação principal da minha vida. Desde aquele tempo, comecei a ter uma nova compreensão e novas ideias sobre Cristo, sua obra redentora e a maravilha do seu plano de salvação. Uma doce sensibilidade vinha à minha alma. De vez em quando eu exultava na meditação sobre isso. Tinha grande desejo de passar meu tempo a ler e a meditar sobre a beleza e o esplendor de Jesus, a excelência da sua pessoa e o caminho da salvação pela graça. Não encontrava quaisquer livros tão agradáveis como aqueles que tratavam destes assuntos. As palavras de Cantares 2:1 me deleitavam. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Parecia que este verso expressava a formosura e o encanto de Cristo. Mas se estava alegre sem sentir-me tão bem, não me sentia satisfeito. Havia anelos profundos da alma para Deus e o seu Filho, por mais santidade. Às vezes, meu coração estava tão cheio, que quase arrebentava,
E isto me trazia à memória o que dissera o salmista: a minha alma está quebrantada de desejar. Senti tristeza em não ter voltado para Deus mais cedo, para ter tido mais tempo de crescer na graça. Gastava horas em pensar sobre as coisas divinas, muitas vezes andando pela floresta, lugares solitários, em meditação e comunhão e súplicas a Deus. Queridos, essa é a experiência de um homem que nascera de novo. Que nascera de novo mesmo depois de ter sido criado na igreja. Ontem, na Unimasc, Joabe compartilhava acerca daquilo que a gente tem falado sobre a importância e o privilégio de nascer num lar cristão. Mas há também um grande perigo para aqueles que estão num lar cristão e se acostumaram com a igreja, e se acostumaram com falar de Deus, e nunca de fato tiveram um encontro real e transformador com o Senhor. Eles vivem numa cultura religiosa, vive porque os seus pais ensinaram a viver daquele jeito, mas não sabem o que de fato é nascer de novo, o que de fato é ter uma nova vida em Cristo Jesus. Queridos, eu quero convidar você para observar o que Paulo nos apresenta diante do seu novo nascimento. Observe no texto que acabamos de ler. Observe como Deus age na vida do seu servo, para mostrar-lhe que é necessário um viver novo, diferente, transformador, arrebatador. O texto de Atos, permaneça com a sua Bíblia aberta aí, Atos 22, Paulo está sendo levado para a prisão Antônia, para o presídio de segurança máxima, com escolta da mais alta patente do Império Romano. E Paulo então intercede ao comandante Lísia, que o permita falar. E quando fala com o comandante, fala em grego, e um grego extremamente qualificado. E então o comandante o ouve, e ele pede permissão para falar agora ao povo. Paulo está diante de homens raivosos, que estava gritando que ele fosse morto. E Paulo então se dirige a ele, chamando-os de irmãos. A defesa de Paulo foi dividida em 3 partes: sua conduta antes da conversão, sua conversão, sua comissão para o ministério. Em primeiro lugar, Paulo fala sobre como ele viveu antes de nascer de novo, antes de encontrar a Jesus. Ele diz então que ele era um velho homem, como aqueles que o acusavam. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua aramaica, a língua comum do judeu, guardaram ainda maior silêncio. Ao falar em aramaico, Paulo estava colocando-se ao lado da multidão. Ele ganha a atenção do povo. Quando se referiu aos seus ouvintes de maneira pessoal, chamando-os de irmãos e de pais, Paulo estava tentando mostrar que também pertencia ao povo judeu. Estevão usa também a mesma terminologia em Atos 7:2. Eu sou judeu,
nascido de Tarso, da Cilícia. E ele continua, uma cidade não insignificante. Eu fui instruída aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois, até o dia de hoje. Paulo está dizendo, eu sei o que vocês estão fazendo, eu já estive desse lado, eu já fui um perseguidor, eu conheço das leis, eu conheço das tradições, eu já fui como vocês são. Paulo começou a sua defesa recomendando o seu nascimento, recordando o seu nascimento, falando da sua educação e da sua formação. Ele falara a mesma coisa quando nós lemos no início de Atos, e vai repetir diante do rei Agripa. Gamaliel, a quem ele cita, era um ancião, um rabino, foi neto de um grande educador judeu chamado Hiliel. O ancião, líder entre as autoridades do Sinédrio, nos meados do século I. Paulo foi educado pela maior autoridade judaica da época, neto de um grande líder. E então Paulo disse, eu sou judeu, eu tive educação, a melhor educação judaica possível. Paulo era um bom aluno, ele se destacou demonstrando grande zelo pela tradição dos seus antepassados. Paulo também disse aos seus ouvintes, assim como todos vós sois no dia de hoje. Mais uma vez, Paulo estava dizendo que não era estranho a eles, que conhecia-os e conhecia a sua tradição. E ele no verso 4 diz, eu persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Ele está dizendo, esse caminho que vocês seguem, eu também segui, ou pelo menos eu persegui este caminho. Caminho aqui é uma nomenclatura destinada para os discípulos de Jesus, para os seguidores do Mestre. Paulo reconheceu que também havia ordenado a prisão de muitas pessoas e levado muitos à morte. A fé cristã aqui era perseguida, intitulada como o caminho. Jesus mesmo diz em João 14,6, eu sou o caminho. Agora perceba uma coisa. Talvez você conheça pessoas que digam o seguinte, eu sou um bom pai, eu sou um bom cidadão, eu sou uma boa mãe, um bom filho, eu sou um trabalhador honesto, eu pago as minhas contas, eu não ando em nenhum tipo de orgia, eu não ando cometendo nenhum tipo de crime, por que eu preciso nascer de novo? Se eu sou melhor do que muitos que se dizem crentes, por que eu devo nascer de novo? Paulo está dizendo para estes aqui, olha, eu fui como vocês. Na verdade, Paulo está sendo humilde porque ele foi acima da média, assim como Jonathan. Ele foi muito acima da média, um homem exemplar. Paulo era o judeu dos judeus, um conhecedor da lei, um religioso, um dedicado, um modelo a ser seguido, mas ainda assim não tinha conhecido o verdadeiro caminho a Jesus Cristo. Era um perdido e um condenado ao inferno. Ei, filho de peixe pode ser peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Paulo entendeu que mesmo sendo um conhecedor
da Torá, mesmo sendo alguém que amava a Deus, a sua lei, alguém zeloso e até perseguia heresias que surgiam como caminho, que até então era entendido como heresia, Paulo entendia que era necessário um encontro com Jesus. Se você é um frequentador da igreja, se você é um filho de crente, ou se você é um congregado assíduo, mas nunca teve uma experiência transformadora, modificadora, libertadora, renovadora, questione o teu novo nascimento. Não questione o poder de Jesus em te salvar, questione o novo nascimento. Essa ideia de levantar a mão, de ir à frente e dizer que recebeu Jesus, não era uma prática comum da igreja primitiva e muito menos dos reformadores. Isso surge na América e depois no Brasil, por movimentos de avivamento, aonde era trabalhado especialmente o emocional das pessoas, e elas então manifestavam, e muitos fotografavam ou relacionavam essas pessoas como nascidas de novo. Na época dos puritanos, especialmente entre o século 17 e 18, muitos não tomavam ceia se não tivesse uma conduta cristã exemplar na comunidade. Jonathan foi expulso da sua igreja. Imagine você, uma igreja pequena que seu avô pastoreava. Ele foi expulso da igreja porque ele proibiu algumas pessoas da comunidade cristã de tomar a Santa Ceia, porque no dia a dia dessas pessoas, elas não testemunhavam um novo nascimento. Então a liderança da igreja se reuniu e o expulsou da igreja. E ele foi ser missionário entre os índios. Sabe, queridos, algumas pessoas, por conveniência, assim como os católicos, os espíritas, os muçulmanos, os budistas, se dizem protestantes e evangélicos, porque nasceram numa família evangélica. Porque foram criados na igreja, mas nunca experimentaram um novo nascimento. João 3,3 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Batismo nas águas não faz ninguém nascer de novo, é apenas simbólico. Trabalhar na igreja não faz de ninguém um crente. Chorar enquanto canta ou ora não faz de você um nascido de novo. Orar 5 vezes por dia, sentir um quebrantamento, não faz de ninguém um nascido de novo. Quem nasce de novo evidencia o novo nascimento por meio da mudança de caráter. Quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais. Quem se prostituía não se prostitui mais. Quem se alcoolizava não fica mais bêbado. Quem traía não trai mais. Quem comprava e não pagava, compra e paga. A mudança de caráter evidencia um novo nascimento. O Espírito Santo não pode habitar num coração sem causar transformação, porque nós estaríamos dizendo que o coração do homem é tão pecaminoso que Cristo não pode mudá-lo. Se ele entra, ele transforma.
Aonde entra o Senhor, ninguém pode mais reinar, só Ele reina, só Ele domina. Ainda que em momentos ou outro nós possamos estar a apagar a chama do Espírito, mas Ele nos renova, nos constrange e nos faz mudar. Queridos, Paulo era um judeu zeloso. Paulo era um homem religioso. Paulo era um devoto de Deus. Paulo é o que nós chamamos daquelas pessoas que parecia ser totalmente fanática por Deus, pela lei, pelos bons costumes, pelas tradições. Mas ele experimentou um novo nascimento. Em segundo lugar, Paulo relata a sua experiência de conversão. Atos 22, de 6 a 11 diz, inicialmente, ora, aconteceu que indo de caminho, e já perto de Damasco, quase meio-dia, repentinamente, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Paulo declara que o que aconteceu no caminho para Damasco, os detalhes da sua conversão, uma luz que brilhou do céu intensamente, que o deixou cego. Note que foi Jesus quem tomou a iniciativa de ir ao encontro de Paulo. Talvez alguns de vocês possam estar pensando, poxa, eu nunca vi uma luz tão forte como essa que Paulo viu. Eu nunca ouvi a voz que ele ouviu quando estava no templo orando. Eu nunca tive uma experiência transcendental, espetaculosa, extraordinária, miraculosa. Como é que eu posso ter certeza que eu nasci de novo? As evidências de quem nasceu de novo não está no estado emocional e não está em uma transformação do ambiente em que ele está, do natural para o extraordinário, porque isso aconteceu poucas vezes com aqueles que se converteram nas Escrituras. A evidência de quem nasceu de novo é vista por meio do caráter. Como é o linguajar? O que é que curte? Em que páginas navegam? A que séries assiste? A que lugares frequentam? Como investe o seu tempo? Os seus recursos? É e são essas coisas que evidenciam um novo nascido, um nascido de novo. Paulo não encontrou a Jesus, ele foi encontrado por ele. Os homens que estavam com Paulo viram a luz, mas não tiveram um encontro com Jesus. Permaneceram velhos homens. O único que nasceu de novo nesse episódio foi Jesus Cristo. Então é possível que na sua casa uma pessoa tenha nascido de novo e outros não. É possível que no meio de um grupo religioso que frequenta a igreja, que participa de departamentos, um ou outro seja nascido de novo e outros não. É possível. Aqueles homens não ouviram a voz, não entenderam o que foi dito, não foram encontrados por Jesus. Este é o segundo relato da conversão de Paulo. Em Atos 9, ele faz o seu primeiro relato. Em Atos 26, diante de Agripa, ele fará o seu terceiro relato. Cada narrativa, ele dá uma tônica, ele mostra uma verdade, um princípio. E os três relatos se complementam. Aqui Paulo está dizendo, eu fui encontrado, eu fui transformado. Assim, diz a Bíblia, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Você tem certeza que nasceu de novo? Fica imaginando que um filho de pastor, neto de pastor, criado na igreja, religioso, dedicado às coisas de Deus, questionou profundamente o seu novo nascimento. Será que eu e você não devemos fazer o mesmo? Será que não devemos olhar para a nossa vida, para a nossa conduta, e ver quais são as nossas motivações? Motivações para trabalhar, motivações para o lazer, motivações para as viagens, motivações para se reunir, para comer. Quais são as nossas motivações? O que é que está evidenciando? É um novo nascimento? Ou é uma vida de um velho homem e de uma velha mulher? Em terceiro e último lugar, Paulo vive uma vida nova. O velho homem nasce, e não é possível alguém que nasce novo ou nasce de novo, viva a velha vida. Porque aquelas roupas que ele vestia, do velho homem, não cabem mais nele. Ele foi despido do velho homem, foi revestido um novo homem. Não cabe mais nos mesmos lugares, os mesmos costumes, as mesmas tradições, a mesma cultura, a mesma filosofia. Eis que tudo se fez novo. Já não me agrado mais de piada imoral, de pornografia, já não me agrado mais de terror, já não me agrado mais de sangue banal, já não me agrado mais de levar vantagem, já não me agrado mais, não cabe em mim, não consigo vestir estas vestes do velho homem, da velha mulher, tudo se fez novo. Enquanto pensava e orava e estudava, eu pensei, será que uma autoavaliação precisa, profunda, séria, não fará muitos de nós questionar o novo nascimento? Quando Jonathan Edwards começa a pregar sobre justificação pela fé, acontece um avivamento na Nova Inglaterra. 50 mil pessoas de 300 mil habitantes aproximadamente se convertem. Há um despertamento espiritual, e ele não está pregando sobre dons do Espírito Santo, ele não está pregando sobre cura, ele não está pregando sobre uma salvação barata, ele está pregando sobre justificação pela fé, e pela fé somente. E especialmente, todos aqueles que foram, de alguma forma, persuadidos a seguir parte da doutrina dos puritanos, levava os crentes, os novos nascidos, a avaliar de forma profunda um viver diferente em Cristo. Em terceiro lugar, Paulo falou sobre o projeto de Deus para a sua vida, após a sua conversão. Deus aparece a muitos, mas Ele chama um, e Ele não chama ninguém para ficar parado, para ficar dentro do quarto, dentro de casa, para ficar deprimido, para ficar encolhido. Ele nos chama porque Ele tem um propósito para mim e para a sua vida. Diz o texto, um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho dos de fora, os judeus que ali moravam, veio procurar-me, e pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele.
Paulo cita Ananias nessa história, mesmo de forma abreviada, mas ele mostra nesse relato que Ananias era um judeu temente a Deus, que viu a conversão de Paulo. Ao fazer isso, Paulo deu motivo para os seus ouvintes aceitarem a sua experiência nesse novo caminho, quando esse ia para Damasco. Queridos, Paulo explicou como lutou com Deus para não aceitar o seu ministério entre os gentios. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio um êxtase e vi aquele que falava comigo: apressa-te e vai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Paulo narrou a visão que teve em Jerusalém quando o próprio Senhor apareceu e ordenou que ele saísse logo de Jerusalém. Lucas disse que Paulo começou a pregar em Jerusalém e os helenistas tentaram matá-lo, está lá em Atos 9, 29. Mas aqui nós então entendemos que Deus fala com Paulo e pede para que ele vá aos gentios e não fique em Jerusalém. Queridos, os judeus estavam impressionados. Um homem culto, um homem sábio, falava diversos idiomas, só ali fala grego e fala aramaico, fala da sua experiência com Deus, no próprio templo que eles estavam acusando de profanar por ter levado um gentil, que era mentira. Agora então, ele diz que Deus o enviou aos gentios. Vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Enquanto Paulo falava de um contexto judaico, tudo ia muito bem. Quando ele expressa a palavra gentios, então uma revolta se estabelece novamente. Eles rasgam as vestes, jogam pó para o alto e diz: mata esse homem, ele não pode viver sobre a face da terra. Para um judeu era possível sim, um gentio se converter, mas primeiro ao judaísmo, realizar a circuncisão e depois ao cristianismo. Jamais sair do pagão, de outra religião, direto para o cristianismo, porque isso queria dizer, testificar, que qualquer um poderia ir a Cristo, independente de nacionalidade. Então eles se revoltam, e Paulo agora é preso novamente. Veremos isso numa próxima oportunidade. Quero apenas concluir dizendo para vocês que Paulo foi um cidadão exemplar. Ele não foi um prostituto, ele não foi um assassino, um pedófilo, ele não foi um ladrão, um político interesseiro, ele sequer foi um mau exemplo. Mas ele entendeu, no dia em que Cristo o encontrou, que ele precisava nascer de novo. Depois que ele nasceu, todas aquelas práticas deixaram de ter sentido, a sua religiosidade não tinha mais espaço na sua vida diária. Depois que ele nasceu, ele passa a viver no caminho uma nova vida, uma vida diferente. Jonathan Edwards diz o seguinte: há duas maneiras de representar e recomendar uma religião verdadeira e o seu poder no mundo. Há duas maneiras: pelo ensino e pelo exemplo de uma vida. Ambas são abundantes e explicadas nas Escrituras. Se você
é nascido de novo, você pode demonstrar isso, representar isso, por meio do seu ensino e do seu exemplo. Em Gálatas 2:20 nós encontramos: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Jonathan escreveu 70 resoluções, 70 recomendações de como ele deveria viver para cumprir o chamado de Deus, para que Cristo pudesse viver nele. Eu não vou ler as 70 para vocês, vou ler só algumas. Ele começa as suas resoluções dizendo: estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, eu humildemente lhe suplico, por sua graça, me capacite a manter essas resoluções, na medida em que elas estiverem de acordo com a sua vontade, por causa de Cristo. E antes de começar, ele diz bem assim: devo lembrar-me de ler essas resoluções uma vez por semana. Uma das resoluções: nunca fazer coisa alguma, seja do corpo ou alma, senão aquela que glorifica a Deus. Outra: nunca perder um momento de tempo, mas usá-lo como proveito à medida das possibilidades. Outra: viver abundantemente durante esta vida aqui no mundo. Mais uma: estudar as Escrituras tão ardentemente, constante e frequentemente, que seja possível perceber um crescimento no conhecimento delas. Você conhece mais das Escrituras hoje do que conhecia ontem? Do que conhecia mês passado? Ano passado? Quase um ano de pandemia, com horários que você não tinha, com tempo que você não tinha, na verdade tinha e dizia que não tinha. O quanto você cresceu na pandemia em conhecimento das Escrituras. Procurar cada semana crescer em espiritualidade e na experiência da graça divina. Nunca falar coisa alguma de alguém incompatível com o mais alto padrão de honra. Nunca falar coisa alguma de alguém incompatível com o mais alto padrão de honra. Agir do mesmo modo que faria se já tivesse visto a felicidade do céu ou o terror do inferno. Essas duas últimas mexeram comigo. A penúltima é agir do mesmo modo que eu agiria se já tivesse visto a felicidade do céu ou o terror do inferno. A última que eu relacionei: nunca fazer coisa alguma que não faria se já estivesse na hora de ouvir a última trombeta do dia do juízo. Você é nascido de novo? Quais são as evidências que você nasceu de novo? Quer saber quais as evidências de um nascido de novo? Olha para o teu caráter. Observe o teu modo de pensar
de falar e de agir. E você saberá se é ou não um nascido de novo, que tem o Espírito Santo, que foi lavado pelo sangue de Jesus, que vive uma vida nova em Cristo.